Oi, gente! Hoje eu converso com Valdirene de Assis. Ela é procuradora do trabalho e coordenadora de combate à discriminação em São Paulo. O papo é direitos trabalhistas. Valdirene, bem-vinda à nossa entrevista. Queria já começar te perguntando sobre o nosso cenário de mercado de trabalho. Vivemos de 2017 para cá uma reforma da legislação trabalhista e estamos atravessando uma conjuntura muito adversa, com desemprego alto, com alta informalidade, com precarização do mercado de trabalho. Está muito difícil defender direitos trabalhistas nessa conjuntura? Nós, operadores do direito, nós, membros do Ministério Público, seguimos fazendo a aplicação dos direitos sociais no marco do texto constitucional, no marco do que são todos os compromissos internacionais que o Brasil assumiu e que precisa honrar. Mas o texto da reforma, em muitos momentos, ele vai, de fato, importar em perda de direitos, em restrição desses direitos trabalhistas. E nós verificamos isso numa redução do número de demandas, do número de reclamações trabalhistas. Nós tínhamos, até o advento da reforma trabalhista, a aplicação de um princípio que está no texto constitucional, que é o direito de buscar a satisfação dos seus créditos trabalhistas, daquilo que são os direitos previstos em lei, e para isso você se valia do princípio maior do direito de ação, tendo necessidade, inclusive, assistência judiciária gratuita. No cenário posto pela reforma, o trabalhador precisa ter uma segurança grande de que aquelas reclamações que ele deseja fazer, elas serão julgadas procedentes. Então, tem que ter certeza da vitória, porque se ele perder, o custo é muito alto. Ele vai ter que arcar com os custos do processo e, inclusive, muitos advogados têm recebido trabalhadores em seus escritórios, tomam conhecimento da situação e dizem, olha, aqui há um risco importante por uma questão de produção de provas e muitas vezes o próprio advogado orienta, acho que não é conveniente ingressar com a ação. Então a pessoa tem o direito, ela está dentro do que o sistema jurídico estabelece como uma possibilidade constitucional de usar o direito de ação para buscar a satisfação desses seus direitos, mas em função do que está disposto hoje nas normas que a gente... No novo arcabouço legal. Isso, nesse conjunto que nós denominamos reforma trabalhista, a pessoa muitas vezes tem que abdicar desse direito. Você acha que mudou o peso na balança? Quer dizer, era mais barato, né, do ponto de vista conceitual, acionar, buscar os seus direitos e agora está mais barato violar alguma norma trabalhista? Porque eu vejo, por outro lado, a oposição ao que você está apresentando são advogados, economistas, analistas do mercado de trabalho, dizendo o seguinte: havia uma indústria de ações judiciais, havia um custo muito alto, encarecia o custo do trabalho para as empresas e isso foi substancialmente resolvido a partir da reforma trabalhista. A ideia de você, quando pensa num processo trabalhista, numa reclamação trabalhista, garantir amplamente o direito de ação do trabalhador e da trabalhadora, é porque as pessoas vivem do seu salário. Então, aquela pessoa, quando ela vai ingressar com uma reclamação, na maioria das vezes ela está desempregada, ela já perdeu o emprego, ela já está numa situação financeira muito difícil. Então, é razoável o que nós tínhamos enquanto estrutura, que ela ingresse com a ação, que aquele processo siga. Na perda, ela não é responsabilizada pelo custo do processo. Isso
é razoável quando nós entendemos quem é essa pessoa que vai buscar a justiça do trabalho. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é esse trabalhador que ganha salários baixos, que tem, ao longo do contrato de trabalho, uma subordinação de tal ordem, uma necessidade de manter esse vínculo, em que ele vai, sim, ter consciência de que alguns direitos estão sendo violados, mas para manter o emprego, muitas vezes ele se sujeita. E ele só vai conseguir buscar a satisfação desses direitos quando esse contrato termina. Mas no momento presente, ainda que ele termine o contrato, ele precisa pensar duas vezes, porque ingressar com essa reclamação pode significar ter que pagar. Então, essa construção jurídica que está posta agora, ela é absolutamente contrária ao princípio do direito de ação. Tem um perfil do trabalhador que acionava ou que tem seus direitos violados e precisa da justiça do trabalho? De um ponto de vista de gênero e do etário, nós vamos perceber que a maior parte desses trabalhadores são aqueles que estão na fase da vida economicamente ativa. Então, nós temos pessoas que estão acima dos 18 e que vão até mais ou menos os seus 30 e poucos, 40 anos. Homens e mulheres. Mas num recorte econômico, esse trabalhador é aquele que ganha salários muito baixos. Estamos falando de pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos. É a maioria das pessoas que vão à Justiça do Trabalho tentar a satisfação dos seus direitos. E o que buscam essas pessoas? Elas buscam o pagamento de verbas rescisórias, porque muitas vezes no momento em que esse contrato é rompido, o empregador não faz o pagamento de todas as verbas devidas. São trabalhadores que vão buscar as horas extras realizadas ao longo do contrato de trabalho e que elas não são remuneradas adequadamente ou não são de nenhuma forma remuneradas ao longo desse contrato. Férias, fundo de garantia, nós estamos falando das horas extras, mulheres grávidas que têm o seu direito, a sua garantia de emprego violado, essa garantia ela é violada. Então, são esses os direitos trabalhistas. A gente está falando, na verdade, de um conjunto de violações cometidas ao longo do contrato de trabalho, né? E que, em tese, vão ser corrigidas, compensadas, reparadas a partir da demissão. Como é que se faz para que o cumprimento do contrato de trabalho ele se dê de forma regular, ou seja, ação preventiva? Qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel da Justiça do Trabalho, qual é o papel até dos órgãos fiscalizadores no cumprimento desse contrato e da legislação? Todas as vezes que nós recebemos uma denúncia de que uma determinada empresa não está remunerando adequadamente as horas extras dos seus trabalhadores, nós vamos fazer uma verificação, vamos fazer uma investigação e, a partir daí, nós chamamos a empresa. Ela tem a oportunidade, naquele momento, de resolver a situação, de corrigir aquela irregularidade e, a partir de então, passar a observar os preceitos legais. Mas se ela resiste e nós já fizemos toda essa investigação e comprovamos que essa violação está ali posta, então nós vamos para uma ação civil pública. E na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho vai pedir que ela passe a observar as normas relativas à jornada de trabalho e que ela se responsabilize por um dano moral coletivo, por todas as lesões praticadas num tempo pretérito. Então, tem uma obrigação para o futuro não reincida. E tem uma pena pelo passado, que é esse dano moral coletivo e que volta para a sociedade através de projetos sociais. Quais são as principais infrações ou violações cometidas por empresas no mundo do trabalho hoje? Nós temos essas violações quanto à jornada. Jornada excessiva. Jornadas excessivas. Nós temos o respeito à garantia de emprego, especialmente
das grávidas. Nós vamos ter a violação de normas de segurança do trabalho, empresas que não fornecem equipamentos de proteção, empresas que submetem esses trabalhadores a um ambiente em que as máquinas são máquinas que não oferecem, que não observam as normas técnicas e, portanto, são máquinas que podem sujeitar esses trabalhadores a acidentes até fatais. A formalização desses contratos também, em alguns segmentos, é mais frequente. E aí nós temos atuação, nós temos alguns segmentos, como por exemplo, no audiovisual, no segmento das empresas que atuam na informática. E é muito frequente que as empresas não registrem os seus empregados nos 3 primeiros meses, o contrato de experiência. Algumas empresas entendem que naquele momento ela tem uma liberalidade de manter esses trabalhadores sem formalizar o contrato. E isso é um equívoco. A partir do momento que a pessoa é contratada, esse contrato já deve ser assinado. E desde então, toda a proteção trabalhista, toda a proteção previdenciária é assegurada. Tá? Agora, esta informalidade, ela ocorre em alguns segmentos, no comércio também nós vamos ter muito essa violação de direitos. E essa informalidade, quando ela é praticada, chega ao nosso conhecimento, nós vamos fazer toda uma verificação para que a gente compreenda se é um empregado ou se é uma outra figura prestando serviço à empresa. No mais das vezes, é um empregado e a empresa tenta, por diversas formas, descaracterizar esse contrato de trabalho, a bem de não se onerar com a formalização, com a assinatura desse contrato de trabalho. E eu acho que se tem algo que precisa ficar assentado, é que é muito mais produtivo para um empregador observar essas normas, seja porque ele se livra das consequências dos processos trabalhistas individuais, dos processos que são ajuizados pelo próprio Ministério Público, das ações civis públicas, e também porque esse trabalhador e essa trabalhadora que estão naquele ambiente de trabalho e que sabem que aquele é um ambiente de respeito, em que a sua dignidade é observada, ele tem um engajamento muito maior a toda aquela proposta da empresa, e isso se reverte em produtividade, isso se reverte na presença desse trabalhador sem aquela situação das faltas, né, das tantas faltas que muitas vezes ocorrem na dinâmica da empresa. Então, essa observância das normas trabalhistas, ela vai significar para o empregador, diferente do que alguns possam imaginar, lucro. E, mais que tudo, benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, gostou dessa conversa? Quer assistir de novo? Quer assistir toda a temporada? Liga lá no Futura Play. Até a próxima!